Olha que coisa linda que o Espírito Santo de Deus nos revelou. Moisés, lá no Monte Sinai. E de repente Moisés olha para aquela sarça, era um pequeno arbusto, uma árvorezinha que dava no deserto. E com a temperatura alta que é no deserto, a autocombustão era normal acontecer nesses arbustos. Só que Moisés ficou olhando para aquele arbusto, olhando, e a sarça não se consumia. Ele achou aquilo muito estranho. E ele vai aproximando, e de repente, do meio daquela sarça, o Deus vivo, Criador do céu e terra, começa a comunicar com Moisés. Moisés, não te chegue para cá, tira a sandália dos seus pés, porque você está em terra santa. Tremendo, não? Moisés estava sendo atraído por Deus. Deus tinha algo a falar sobre Moisés, sobre o ministério de Moisés, sobre o chamado de Moisés. Lindo isso, não? Deus primeiro chama Moisés a ele. E Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para livrá-los. E eu quero livrar o meu povo através de você. Moisés começa a tentar se esquivar daqui e dali. Deus fica muito bravo com ele e diz: tudo bem, seu irmão vai lhe ajudar, mas você não pode fugir do chamado. Na minha opinião, quando Deus aponta o dedo para alguém, não adianta se esquivar, não adianta se desculpar, porque Deus chamou você. Alguns teólogos dizem que Moisés, ali naqueles 40 dias de jejuns na presença de Deus, ele recebeu de Deus os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. E eu imagino quantas coisas tremendas o Senhor estava revelando à vida de Moisés. Coisas lindas, coisas preciosas, coisas poderosíssimas. Sendo que em determinado momento Deus começa a ficar muito brabo, e Deus diz: Moisés, eu vou destruir esse povo e de você eu faço uma grande nação. E Moisés não sabia por que Deus estava tão brabo. Por quê? Porque Deus estava vendo o que Moisés não conseguia ver. Porque enquanto Moisés estava lá no cume do monte, Arão estava no pé do monte, junto com o povo, fazendo um bezerro de ouro, de quase 700 quilos de ouro, e eles estavam ali, segundo a Bíblia, despidos, seminus, talvez numa orgia, e adorando aquele Deus de ouro. Interessante, não é? E Deus falou assim: Moisés, eu vou destruir esse povo e de você eu faço uma grande nação. Moisés disse: Senhor, não faça isso. O que as nações vão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito para fazer com que o povo morresse no deserto? Se o Senhor está mesmo disposto a matar esse povo, tira o meu nome do livro da vida. E aí nós vemos o papel do verdadeiro intercessor, do verdadeiro pastor, que se coloca na frente. Não, Senhor, não destrói esse povo. Na verdade, Deus queria ver o coração de Moisés, se ele realmente amava o povo e se ele estava disposto a dar a sua vida pelo povo. Esse é o papel do verdadeiro pastor e do verdadeiro líder. Vai na frente. Desde que Moisés ia na frente com o seu cajado, ele fez o mar vermelho abrir. Esse é o papel do verdadeiro líder. Tremendo, não? Sendo que quando Moisés desceu daquele monte, Moisés teve a mesma reação de Deus. Quando ele desceu, Josué falou: isso é um alarido de guerra e tal. E o Moisés falou: não, isso não é alarido de guerra, coisa nenhuma, isso é alarido de quem faz festa. Como que Josué tentou passar a mão por cima da cabeça do povo. Josué falou: não. Moisés falou: não, eu sei o que está acontecendo aí. O povo distanciou de Deus. E Moisés desce daquele monte com as tábuas na mão e ele joga no chão. As tábuas se quebraram,
querendo Deus nos dizer através dessa palavra, que antes que Moisés jogasse as tábuas no chão, o próprio povo havia quebrado a aliança com Deus. Veja que a nossa tendência é desviar dos caminhos de Deus. Então, apóstolo, o que o senhor está querendo nos ensinar? É que Moisés foi e pegou o plano original, código moral de Deus, os 10 mandamentos. Porque se Deus não desse os 10 mandamentos àquele povo, eles iam se tornar como animais. Deus então disse, aqui está o limite, aqui está o basta para vocês, aqui tem as leis, para que vocês possam cumprir. Tremendo isso, não? E eu chamo isso de buscar o plano original. Só que a Bíblia diz que Moisés fez um jejum duplicado. Moisés jejuou na primeira parte 40 dias, e na segunda parte ele jejuou mais 40 dias. Apóstolo, por que um jejum duplicado de Moisés? Boa pergunta. Porque Moisés agora vai em busca da visão original que foi perdida. Isso é lindo porque nos revela um Deus da segunda chance. Se você perdeu a visão original, Deus nos dá a chance desse período de jejum de 40 dias buscar a visão original de Deus. Só que para você buscar e restaurar essa visão original, você vai pagar um preço mais alto. Porque da primeira vez Moisés subiu o monte, Deus cortou a pedra, escreveu na pedra com o seu dedo. Lembra? O dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos. Moisés não teve muito esforço, mas na segunda vez Moisés teve que cortar a pedra igualzinho, do mesmo formato, do mesmo tamanho, porque Deus disse, corte a pedra, prepare a pedra, igual às primeiras. Então eu posso ver Moisés ali lixando a pedra, lixando contra a pedra. Tá bom, Senhor? Não, falta mais 1 milímetro. E depois Moisés teve que colocar as 2 pedras no seu ombro. Gente, eu subi o Monte Sinai. Não é fácil, não é fácil. Eu levei uns 5 pacotes de pedido da igreja. Chegou um momento e aquele negócio ia pesando. Aí teve que ir colocando pelo meio do caminho. Imagina Moisés subindo o Monte Sinai com aquelas 2 tábuas de pedra nos ombros para resgatar a visão original que foi perdida. 40 dias de jejum, mais 40 dias de jejum para recuperar a visão perdida. Mas ele recuperou. Recuperou a visão perdida, trouxe à existência e levou aquele povo a entrar na terra da promessa. Se bem que ele mesmo não fez isso. Mas Josué e Caleb, com a sua geração de pessoas que perseveraram em servir ao Senhor, eles entraram na terra prometida. Apóstolo, mas o que o senhor quer dizer com esse jejum duplicado, esse jejum de 40 dias e mais 40 dias? É que o jejum de 40 dias nos dá a condição de sermos promovidos no exército de Deus. O jejum de 40 dias nos coloca como generais na linha de frente do exército de Deus. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Deus quer nos condecorar e nos levar a ser generais dessa grande caminhada para a terra de Canaã. Oh glória! Louvado seja Deus. Outra coisa importante aqui, preste atenção, é que Moisés, pelo seu jejum de 40 dias, ele libera 2 milhões de pessoas do Egito e leva para a terra da promessa. O jejum de 40 dias tem essa autoridade, esse poder de anular as obras das trevas e liberar 2 milhões de pessoas do Egito para a terra prometida. Que lindo, hein? Isso são as propriedades do jejum de 40 dias. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus, que essa mensagem tenha sido desafiadora para você, que você possa se apropriar dela e continuar firme até o último dia. 40 dias de jejum, 2020, uma grande semeadura, e nós vamos colher ao longo do ano, sem falar que Deus tem nos dado autoridade para deter esse coronavírus.
esse inimigo invisível, esse vírus da morte, seja aniquilado agora mesmo pela autoridade que o Senhor tem nos dado, e foi Deus quem disse: eu coloco autoridade sobre o homem nessa terra para reinar e para governar. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.